Bom, pessoal, vamos falar agora dos dois autores que a gente considera os romances sertanejos, tá? Autores que naquele projeto, né, de identidade nacional, de mapeamento do Brasil, se identificaram mais com questões campeiras, né, sertanejas, regionalistas, pode aparecer todos esses nomes, tá? Tudo aquilo que não é litoral cidade, né, gente? Então a gente costuma dizer que quase todas as capitais, quase todo o centro do Brasil até o século XX, né, e até hoje em dia, obviamente, mas enfim, se concentravam no litoral, né, as grandes capitais, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, né, Rio de Janeiro, São Paulo, todas elas estavam próximas do litoral, e aqui o Bernardo Guimarães acaba, e o Visconde Toné acabam centrando seus romances mais no interior, tá? Na região campeira, tá? Então o Bernardo Guimarães, pessoal, ele tem duas grandes obras que vale a pena vocês conhecerem, tá? Vocês vão ver aqui que eu botei um mini resumo, tá? A Escravizaura e o Seminarista. Na história da Escravizaura a gente tem, né, uma escrava mulata clara, né? Ela tem a pele mais clara que os outros escravos. E ela sempre, por ser adorada pela sua dona, ela sempre teve uma educação muito culta, né? Ela sabia falar francês, sabia ter etiqueta, né? Coisa que os outros escravos acabavam não tendo acesso. Só que quando sua dona morre, ela acaba sendo entregue ao filho, né, dele na fazenda, o Leôncio, né? E Leôncio, obviamente, não é nome de alguém do bem, né, pessoal? O Leôncio é a foca que caça o pica-pau, né, gente? E aí o Leôncio se apaixona por ela, mesmo sendo casado por outro, né? Tem uma paixão violenta por ela, tenta possuí-la, ela rejeita ele. Ele, como castigo, prende ela na senzala. O pai dela, o Miguel, o português, que era feitor de uma fazenda ao lado, descobre, rapta ela. Os dois acabam fugindo para Recife, em Pernambuco, onde ela acaba conhecendo o Álvaro, um homem maravilhoso, lindo, perfeito, incorruptível, meu Deus do céu. Né? E aí um dia ela sai com o Álvaro numa festa pública e um cara reconhece ela como uma escrava fugitiva e restitui ela ao Leôncio. O Álvaro promete que vai salvar ela e, de fato, quando o Leôncio tinha planejado casar a Isaura com seu jardineiro, que era o cara mais feio do mundo, né? Só para manter a escrava Isaura por perto, né? O Álvaro aparece no dia do casamento dizendo que descobriu que o Leôncio estava endividado, comprou a dívida dele e tudo que era do Leôncio agora era do Álvaro, inclusive a própria Isaura, que sai do jardineiro e vai correndo e né, se abraça no Álvaro e tal. E nesse momento, é a cena final do livro, o Leôncio, se sentindo humilhado, vai até a sala do lado, pega um revólver da gaveta e se suicida. Certo? Já em Seminarista, a gente tem um outro tipo de história, tá? A gente tem uma paixão infantil do Eugênio com a Margarida, tá? O Eugênio é filho do Capitão Antunes, se não me engano. Que é um grande latifundiário, um grande proprietário, e a Margarida é filha da dona Umbelina, que é a empregada da fazenda do Capitão Antunes, tá? Então há uma diferença de classes sociais aí já primeiramente marcada, né? E os dois têm uma paixão infantil, só que o Capitão Antunes sempre quis colocar o Eugênio no seminário, e o Eugênio vai pro seminário, fica lá, e quando ele volta, né, depois com seus 14, 15 anos já, ele já tá na adolescência, ele e a Margarida se apaixonando, né? E aí ele promete pra Margarida que vai dar um jeito de sair de lá, e ele volta, ele não consegue mais concentrar no celibato, ele tá só pensando na Margarida, e um dia ele escreve um poema pra Margarida, e o padre, reconhecendo que ele tá mal nos estudos, vai fuxicar as coisas dele, descobre esse poema e mostra pro pai do Eugênio, olha só, teu filho tá indo mal aqui no celibato, no seminário, e eu acho que é por isso, e mostra o poema Margarida, e o pai do Eugênio diz, pode deixar, e aí ele acaba expulsando, né, o pai do Eugênio acaba expulsando a Margarida e a dona Umbelina sua fazenda, e manda uma carta fake, assim, pro Eugênio, dizendo que a Margarida se casou com outro. Aí o Eugênio acaba ficando muito triste, né, mas se resigna com o seu futuro de celibato, né, na sua melancolia profunda, e acaba virando um padre muito triste. Anos depois, quando ele está prestes a se formar como padre, ele é chamado porque uma mulher está muito doente, né? Então, provavelmente ele vai ter que fazer quase que uma extrema-unção nessa mulher, assim, né? Que é ouvir as últimas palavras, ver o que ela tem para se confessar. E quando ele chega lá, ele olha a Margarida sozinha na casa, né? Quase morrendo, assim. E aí ele joga na cara dela, tu te casou com outro. E a Margarida, eu não me casei com ninguém, Eugênio. E ele, como não? Meu pai disse, Eugênio, eu sempre te esperei, teu pai me expulsou. Então quer dizer, Margarida, sim, Eugênio, eu sempre te amei.
E aí os dois se olham e acabam tendo uma relação sexual. Olha que momento, né? Para perder a virgindade. Um padre celibato perdendo a virgindade, né? Uma outra menina perdendo também a virgindade. Momento onde ele tá quase formando como padre e ela tá quase morrendo, né? E aí no outro dia ele chega na igreja e aí pedem para ele encomendar um corpo que acabou de chegar de uma pessoa morta. E aí tá lá toda a família dele e quando ele sobe ao altar é o corpo da própria Margarida. E aí ele olha para as pessoas, olha pro corpo da Margarida, olha pro corpo das pessoas, olha pro corpo da Margarida, tira a roupa, né, a roupa de celibato e sai correndo completamente louco, ele enlouquece no final, certo? Então eu anotei alguns pontos aqui, pessoal, olha a novela, essa cena é muito ridícula, mano, olha o que foi a novela da Escrava Isaura, olha, essa é a Escrava Isaura. Né? Olha a diferença da escravizaura para os outros escravos. Né? Se isso não é uma aula de racismo em plena escravidão, né? Não sabemos mais o que é. Né? A escravizaura toda bonitinha, parece a dona dos escravos atrás. Né? Então, por ela ser mais clara, por ela ser mais branca, ela tinha todos os privilégios que os outros escravos negros não tinham. Tá? Então a gente tem em ambas obras, tá, pessoal, uma hiperidealização dos caracteres dos personagens. Né? Os personagens são muito bem divididos entre bens e mal, heróis e vilões. Né? O Eugênio é lindo, maravilhoso. O Álvaro, lindo, maravilhoso, incorruptível, né, e tal. O Leôncio, horrível, feio, peludo, pelo no dente, fedido e tal, uma coisa horrível. Tá? Então há uma hiperidealização da figura dos personagens nesse maniqueísmo moral. O que é o maniqueísmo? A dicotomização moral. Ou muito do bem ou muito do mal. Heroificação e vilanização dos personagens, tá? Uma descrição muito romantizada da paisagem natural sertaneja, né? Há uma preocupação em fazer um grande delineamento da cena, né? Do cenário natural do campo. Isso já caiu no Enem, inclusive, tá? Uma preocupação em fazer uma espécie de cor local sertaneja, mostrar alguns costumes, hábitos, festas, religiosidade e tal, dessa população do interior, para o pessoal da cidade também conhecer alguns pontos específicos, né, alguns dados pitorescos, né, do Brasil. Uma discussão ainda supérflua, né, mas já é uma discussão sobre diferenças de classes sociais, né, lembra que naquela época não se casava uma pessoa rica com pobre, né, e tal, e aqui há um debate sobre essas diferenças de classes sociais, uma visão ainda idealizada, ainda romantizada, né, de superação, né, dessa diferença de classe, tá? E por último, né, em Escravizaura há uma crítica aberta à escravidão. Há o tempo inteiro esse reforço que é um regime arbitrário, autoritário, desumano, tá? Já no Seminarista, a crítica a 2 pontos que eu queria salientar. Primeiro é o patriarcalismo, né? O pai do Eugênio como manipulador da sua vida e da vida alheia para fazer aquilo que ele deseja, tá? E uma crítica também ao celibato, principalmente a um regime autoritário dentro do celibato, né? Como os padres, né, humilhavam os estudantes, como o padre fuxica as coisas do Eugênio para descobrir o que ele quer, né? Então, o autoritarismo dentro dos seminários, tá? Então, embora bastante romantizados, a gente poderia dizer que já há um teor crítico aí nas obras do Bernardo Guimarães, o que torna as obras interessantes mais de ler, tá? Bom, vamos ao segundo autor regionalista sertanejo, que é Visconde de Toné, tá, gente? Eu acabei não mencionando, mas Escravizaura se passa no interior do Rio de Janeiro, tá? Era uma cidade chamada de Campo de Goytacazes, e o Seminarista é no interior de Minas Gerais, tá? Inocência, tá? O nome tá bem aqui, ó, centralizada, tá? É o nome do livro é Inocência, eu já aproveitei que ela é personagem, né? É a protagonista da história. Se passa, olha aqui, pessoal, no interior do Mato Grosso. Bah, que ele foi longe, né? Mas é que o Visconde Toné conheceu o Mato Grosso porque ele lutou na Guerra do Paraguai. Inclusive, ele escreveu um livro muito legal chamado A Retirada de Laguna, tá? Que é sobre uma das batalhas do Paraguai. Então, ele conheceu aquela região bem a fundo e decidiu protagonizar lá, tá? Então a história de Inocência é de uma menina cujo pai Pereira é um senhor patriarca, né? E ela já estava encomendada, né? Prometida a um vaqueiro chamado Manecão que andava resolvendo umas últimas tretas. O Pereira um dia acaba andando a cavalo no meio aí da mata e encontra o Cirino. O Cirino é um cara que se julga médico, mas ele é um pseudomédico, ele só tem um conhecimento farmacológico, nada demais, assim. E o Pereira, achando que ele é médico, diz, minha filha tá muito doente, vai lá, cuida dela, te dou casa, comida, roupa lavada, álcool gel, né? Na época de quarentena tem que ter álcool gel. E aí o Cirino vai, olha a Inocência e se apaixona por ela, só que entra
a tríade, né, do amor impossível, porque ela já está prometida para outro rapaz. Mas ele fica ali, não fala nada, e os dois meio que vão se apaixonando aos poucos. Nisso entra, né, um naturalista alemão chamado Mayr, né, que vem com uma carta de recomendação para ficar na casa do Pereira para estudar a fauna e a flora brasileira, né? E o Mayr é meio engraçado, assim, ele é meio atrapalhado e tal. E o Pereira começa a achar que o Mayr tá dando em cima da filha, né? E vai pedindo pro Cirino ficar de olho no Mayr, sendo que o Cirino quer pegar, né? O Cirino quer ficar com a Inocência, né? E aí o Mayr, de certa vez, descobre uma borboleta nunca antes registrada na gramática científica lá. Qual o nome que o Mayr decide dar pra borboleta, pessoal? Inocência. Pai, o Pereira fica puto da cara. Primeiro, é óbvio que ele tá apaixonado pela minha filha. Segundo, ele botou o nome do inseto no nome da minha filha, né? E aí ele quer matar o Mayr, só que o Mayr acaba indo pra Alemanha, né? Apresentar a sua nova descoberta. Bom, menos mal. O Cirino, que não aguenta mais de amores pela Inocência, um dia decide no meio da noite, né? Ir até o quarto dela pelos fundos, toca uma pedra lá. Uma pedrinha, né, pessoal? Não toca um pedregulho, né, no bagulho. Não, toca uma pedrinha lá pra acordar a Inocência. A Inocência diz, quem é? E o Cirino só é, e ela, o que tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo ali, né? Ah, tem açúcar, né? Pô, ele vai lá, acaba se declarando, e a Inocência é muito retardada, né? Ela pensa, como assim você me ama? Pensei que só pessoas da mesma família se amassem. Oh, teu nome não é Inocência, é a retardada, né? Pelo amor de Deus. E aí, enfim, ela acaba entendendo que ela também ama ele, né? E aí, tá, o que a gente faz? A gente foge. Ela, não, meu pai vai me amaldiçoar. Cala a boca, amaldiçoar. Bom, enfim, o que a gente faz? Vai até a cidade, fala com o compadre do meu pai e pede autorização, né? O meu pai vai atender. E aí o Cirino vai pra cidade e nisso o Manecão volta, né? E o Manecão quer casar. Olha o nome da criatura, né? O Manecão tá a fim de casar. Só que aí, quando o Pereira reúne o Manecão e a Inocência, não, eu não vou casar com ele. O Manecão, como assim? E o Pereira, como assim? E empurra a Inocência contra a parede. E o Manecão, mas por que será que ela não me quer mais? Só que aí tem um detalhe. Porque tinha na casa, tinha na fazenda, um anão surdo-mudo chamado Tico. E o Tico viu tudo, né? E o Tico acaba se comunicando ali por gestos com o Manecão, e o Manecão entende que tinha um outro homem ali. Aí o Pereira diz, era o Cirino. E aí o Pereira diz, então pode lavar a honra da família. E o Manecão vai atrás do Cirino, e o Pereira espanca a Inocência. E aí o Manecão encontra o Cirino voltando da cidade e mata o Cirino, gente. Mata. E aí tu pensa, meu Deus, e o amor no final? Não, pior ainda, sabe como é que o livro termina? Com o Mayr ganhando um prêmio na Alemanha pela descoberta da borboleta Inocência, exatamente no momento que completava 2 anos que a Inocência estava enterrada. Inocência morreu, gurizada. Tá? Provavelmente de espancamento do próprio pai. Certo? Um final bastante trágico nessa história. Tá? Eu botei algumas informações aí para vocês, tá? Umas histórias secundárias mais realistas, principalmente que envolve o Mayr, tá? A gente começa a ter uns estudos científicos e tal, menos idealizados, etc. Tá? Crítica ao machismo e patriarcalismo, tá? Óbvio, né? O pai é um abrupto e tal, e ele tem uma visão extremamente machista, né? De que mulher é para isso, mulher é para aquilo e tal. Só que na perspectiva do narrador, o Pereira é vítima dessa estrutura patriarcal, né? Porque vítima, né? Óbvio que a Inocência é a mais vítima de todas, né? Mas o Pereira, ao longo da história, é dito o tempo inteiro, é alimentado o tempo inteiro que ele ama a sua filha Inocência mais do que tudo, né? Só que ele aprendeu, de certa forma, né? Pela estrutura patriarcal que a gente vive, ele aprendeu que filha tem que obedecer. Mas ele sofre muito a cada vez que ele briga com a Inocência, bate na Inocência e tal. Não tô querendo justificar nem nada, tá, gente? Mas vamos pensar que é século XIX. Já é um pouco revolucionários pensar em estrutura patriarcal naquela época, né? Então a gente poderia dar um ponto aí por isso, tá? Descrições mais verossímeis dos personagens, os personagens não são tão bonitos, a própria Inocência não é descrita de uma forma tão bonita assim, tá? Mescla de linguagem culta com variantes regionais, tá? Isso é até um preconceito linguístico, mas tudo bem, tá? Quando o Pereira fala, ele tem alguns desvios gramaticais, né? Já quando o narrador culto fala, há sempre perfeição gramatical, tá? E a descrição da paisagem campeira, que foi o que caiu na prova do Enem, tá? Caiu uma longa descrição do campo, do sertão, né, do próprio Visconde Toné, e perguntava sobre esse projeto nacionalista de mostrar o campo para o pessoal da cidade. Certo, pessoal? Então essa foi nossa aula de romance romântico sertanejo.